Olá, boa tarde. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar dissertando mais uma vez. Parabenizar aí aos discentes, né? Quarto semestre, completando aí essa etapa. Acho que não tem ninguém cansado aí, né? Último dia, né? Vencer aí mais uma batalha rumo ao quinto semestre. Como tema que me propuseram, né? A indexação de acervos fotográficos e audiovisuais, com base na minha no meu atual local de trabalho, que é a SECOM, né? A Secretaria de Comunicação e Marketing da UFC, que também administra a agência UFC Informa, né? Então são as duas siglas que a gente utiliza lá, que são consolidadas, SECOM e UFC Informa, tá? No próximo slide eu trago os tópicos que nós veremos aqui nessa tarde, um pouco da linha do tempo, da minha trajetória profissional até chegar à SECOM. O porquê indexar fotos e vídeos na conjuntura lá do nosso setor, os caminhos para a indexação fotográfica e audiovisual, a descrição de imagens com apoio de recursos tecnológicos para a indexação, e aí entra um pouco da inteligência artificial, tá? E a aplicação do PMEST ao protótipo de repositório. PMEST, vocês já viram em sala de aula, né? As 5 categorias propostas por Ranganathan. E aí nós aplicamos essas categorias ao desenvolvimento do nosso repositório, né? No próximo slide, brevemente, tá? Um pouco aí do meu percurso, né? Com pesquisa e com atuação em ambientes de informação audiovisual. Um dia desse, tá? Em 2010, né? Faz nem 15 anos direito. Então, foram 3 anos aí no grupo de comunicação Povo, trabalhei no jornal e na TV. Estive envolvido aqui na UFC, logo quando eu assumi como bibliotecário, no trabalho de planejamento e elaboração da política de indexação dos sistemas de bibliotecas, que ainda está lá disponível, né, no site do CIB UFC. Minha pesquisa de mestrado veio na sequência, né, foram 2 anos aqui no PPGCI, voltados a propor um repositório audiovisual utilizando o software da Space, e também estudando outros softwares, né, disponíveis para o tratamento desse tipo de acervo, né. Fiquei 4 anos produzindo conteúdo em podcast e live stream acadêmico aqui na BCH. Desses 4 anos, 3 eu estive à frente, né, da BCH, e nós conseguimos lá implantar essa cultura, né, da informação audiovisual, até consolidar com a inauguração, né, do espaço de cocriação, que é o laboratório audiovisual que está disponível lá. E a partir de 2025, efetivamente, consegui trazer propostas para o UFC no âmbito aí da SECOM, a quem eu agradeço lá, né, os meus gestores, professora Camila Fernandes e meu colega Norton Falcão, que aceitaram, abraçaram, né, essa proposta que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, tá? Então, no próximo slide, por que indexar, né? Existe uma cada vez mais crescente massa documental em várias plataformas, né, que vocês utilizam. E aqui eu estou falando especificamente de fotografias e vídeos, né? E quando a gente vai para o sonoro, temos também aí o ambiente, né, do digital da podosfera, que também traz essa massa documental em áudio, mas aí até tema para um outro momento, né? Essa massa documental, ela é sim crescente exponencialmente, né?
E no caso da SECOM, nós temos aí dois ambientes, né? Duas plataformas digitais, cujas contas estão cadastradas há muitos anos. Então vocês têm aí a ideia desse crescente acervo que tem lá, tanto na conta do Flickr como no YouTube, né? No Flickr, o nosso perfil de lá é desde 2013, então quem for consultar o Flickr hoje, né, o UFC Informa, vai ver que tem mais de 110 mil fotos lá. Claro que muitas dessas fotografias não passaram por uma curadoria, né, e seleção necessária para estarem lá, mas que os fotógrafos alimentavam em campo, né, com as pautas, traziam e disponibilizavam no Flickr desde o ano de 2013, né? E no YouTube nós temos dois canais. O canal do programa UFC TV, que é o canal que traz programas na íntegra de 2008 a 2014, e o canal UFC TV, que no YouTube a identificação é o UFC TV CE, que traz os shorts, né, traz os vídeos mais contemporâneos da produção audiovisual lá da SECOM. Então, a massa documental é imensa, né? E considerando o quê? Nem 20 anos, né, 2008 para cá, só do YouTube, muitas produções também em vídeo disponibilizadas lá. No próximo slide, a gente tem aqui um esquema, né, um mapa conceitual de um ciclo que se retroalimenta, onde eu trouxe os caminhos para a indexação de acervos fotográficos e audiovisuais. Esses caminhos foram adotados, né, nós tivemos a autonomia de adotar esse percurso lá no setor. Os gestores aprovaram e aí a gente tem feito esse trabalho lá, né, gradativo, com o planejamento para esse ano de 2026. Então, no ponto 1, né, a primeira etapa, diagnosticar a atual situação da massa documental, que foi o que nós fizemos, desenhar a cadeia documentária, definir ferramentas e softwares para indexação, estruturar o repositório de imagens, iniciar a fase de testes de indexação, elaborar a política de indexação e, por fim, promover a capacitação para a comunidade atendida, né? Na prática, essas 7 etapas, elas são quase que simultâneas, né? Mas para o papel, para fazer um plano de trabalho, nós tivemos que desmembrar, né, de acordo aí com os meses desse ano de 2026. No próximo slide, aí eu vou deixar aqui com vocês, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder pensar juntos como categorizar esse material, como atribuir descritores, tá? E como vocês fariam aí a indexação se estivessem em um banco de imagens. Então, a pergunta é: o que se vê na imagem, né? O primeiro detalhe que nós devemos perceber é a acreditação da fotografia, obrigatoriamente, certo? Tanto que lá no setor a gente tem essa política já antes da minha chegada. Se vocês virem lá no Flickr, tem a identificação do nome do evento e do nome do fotógrafo em cada álbum, né? O Flickr divide em álbuns. O que é que a gente tem feito? Trazido a data também do evento para essa descrição, porque não tinha. Então a gente tem feito esse esquema cronológico, né? E só na sequência a descrição de cada personalidade que aparece na imagem, certo? Então, de cara, o que é que nós temos aí na imagem? O Congresso da Estatuinte, né? Então, a primeira identificação é o Congresso da Estatuinte que aconteceu. Aí, se você não tem essa informação de quando aconteceu, é importante ter o dia, o mês e o ano. Aí você dá uma pesquisada aí nas fontes, né? No caso, nós temos o portal do UFC para identificar as datas exatas, né? É o Congresso da Estatuinte, a cerimônia de abertura, tá? Que aconteceu, salvo engano, na última quarta-feira do mês de novembro, no período da noite. Então, tudo isso vai descrito. Entra naqueles níveis de análise de imagem que vocês devem ter visto em sala de aula, né? O iconológico. O professor Johanna Smith tem um artigo consolidado sobre isso, onde ela fala dos níveis pré-iconográfico, iconográfico e iconológico. Então, para você ir para o iconológico, você tem que se aprofundar na realização do evento. Primeiro detalhe, vocês conseguem visualizar a acreditação da imagem? Isso, o colega Victor Braga. No repositório, nós precisamos descrever
tal qual ele prefere ser creditado, por Victor Braga. Mas nós também temos que ter uma remissiva, tá? Amarrar no sistema o nome completo dele também, certo? Para que, dependendo da ocasião de busca, o sistema recupere tanto o nome como ele deseja ser creditado, como o seu nome completo, tá? E as pessoas da mesa, né? Então vamos pensar aqui em palavras-chave: cerimônia, evento, abertura, né? Autoridades, reitor, vice-reitora e reitoria, apesar de não ser o prédio da reitoria, mas é importante constar o reitoria, né? Para a gente ampliar as possibilidades de busca. E o local do evento, alguém sabe onde foi? Centro de convivência, tá? Do campus do PC. Então foi no espaço do auditório, centro de convivência, que também deve vir descrito. E aí na mesa nós temos aí alguns representantes da comissão organizadora do evento, representantes sindicais também, né? Representantes discentes e a alta administração da universidade, certo? Temos o reitor, a vice-reitora e o assessor do reitor. Próximo slide, mais um exercício, tá? Seguindo essa mesma linha que a gente conversou aqui. O que se vê na imagem? Quadra do céu. Pronto, quadra do céu. E aí você vai pesquisando, tá ali a acreditação embaixo, né? Estão visualizando o Eldo Pereira, que também tem o nome completo, que você deve amarrar no sistema. E aí tem as descrições de realização do evento. São os jogos da UFC, tá? Que acontecem anualmente. E aí nós recebemos a demanda de fazer a indexação desse material. Gente, chegam lá mais de... Eu já cheguei a pegar um álbum de mais de 300 imagens, certo? Então, esse trabalho de curadoria, ele é bem minucioso se você levar realmente na seriedade da coisa, tá? Vou dar um exemplo desses jogos UFC. Os times, quando se reuniram, né? Tinha uma foto que era para tirar séria e uma foto que você podia tirar fazendo mungango, né? Mas na foto séria tem que estar todo mundo sério. Então, aquelas que não estão, você vai descartando, certo? Não entram para fins do repositório, porque se tornam a foto oficial. São as fotos oficiais do evento, tá? Então, esse detalhe a gente também precisa atentar. Visualizar se está todo mundo sorrindo na foto, se não tem ninguém olhando para o lado, né? É importante a gente ter esse olhar geral, do plano geral da imagem, para poder você escolher a foto mais indicada para estar no ambiente oficial da universidade, tá? E aí dessas 300 imagens, a gente vai enxugando. Então, salvo engano, lá no álbum ficaram as 70 e poucas, né? Entre 70 e 90, fazendo aí esse pente fino, né? Dentre elas essa, que particularmente eu gostei muito e que a gente pode até descrever o movimento que está sendo feito. Quem entende de vôlei sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Então você pode aí fazer essa descrição, né? Essa identificação. Se você não souber, não tem problema. É muito melhor você não alimentar o sistema se você não tiver segurança do que inserir informações erradas, tá? O que é que nós temos feito para meio que resolver, atenuar, né, essa situação? Deixar na descrição do Flickr, lá do álbum, a sugestão da pessoa que está olhando a foto, ela entrar em contato com o nosso e-mail, né, do setor, para poder colaborar naquela descrição da imagem, que eu vou falar aqui, que é a foxonomia mediada. Então, nós temos adotado essa metodologia de trabalho lá. Vou passar para o próximo slide, tá? Recursos para indexação fotográfica. Além desse olhar humano, né, de curadoria e de trazer as principais palavras-chave, a análise cronológica, nós temos aqui duas ferramentas que serão adotadas lá. O Gemini, para descrição de imagem, mas ele não será preponderante ao nosso olhar humano, certo? Ele vai nos auxiliar. Talvez o repositório venha com metadado para descrição de inteligência artificial. A gente vai decidir isso juntos lá em reunião, né? Se é viável, enfim. E a foxonomia mediada. Foxonomia vocês também viram em sala de aula, né? Então, a gente vai fazer essa indexação colaborativa quando chegar o momento da divulgação para a comunidade, né? Das pessoas que de repente estejam se vendo naquela imagem institucional, elas entrarem em contato conosco para poder nos ajudar nessa descrição, tá?
Aqui é um exemplo, utilizando o prompt de comando descrever imagem em português. Quando vocês receberem os slides, vocês vão conseguir acessar o link, tá? Onde nós temos a descrição do congresso da Statuint. Então nós temos, ele vai categorizar, o Gemini vai categorizar por visão geral, por composição da mesa, por cores, vários elementos que a imagem tiver. É 100% fidedigno? Não. Mas eu posso afirmar a vocês que melhorou muito nos últimos meses, certo? De a gente ficar espantado mesmo, tá? Antes ele não conseguia acertar tanto a tonalidade da pele, né? Hoje ele mesmo já consegue identificar. Então a gente vai fazendo aqui esses testes para poder trazer o Gemini também para a nossa rotina de trabalho. No próximo slide, o exemplo, também com o prompt, né? Descrever a imagem em português, nós temos um exemplo da descrição do jogo de vôlei, tá? Uniforme das equipes, as arquibancadas, se está lotado ou se não está. Então, tudo isso o Gemini vai poder identificar e nos ajudar nessa descrição. Eu estou falando aqui da descrição da imagem, que é um metadado distinto do campo de indexação, certo? Que lá no audiovisual a gente utiliza o termo decupagem. Então, estou trazendo aqui como vai ser realizada, de fato, a descrição dessas imagens, tá? Aí a gente, no próximo slide, entra na taxonomia mediada, utilizando o tradicional Google Forms, né? Tem aqui o link de acesso. E aqui um resumo do percurso dessa ideia da taxonomia mediada, tá? Que a gestora do setor validou, iniciamos os testes com os fotógrafos e iremos, de fato, adotar lá na SECOM. Foi uma ideia concebida com base, né, nas categorias PMEST de Ranganatha em dezembro do ano passado. Enviamos o formulário para validação da gestora, iniciamos os testes do preenchimento do formulário. A gestora aprovou a estrutura no final do ano e já nesse ano, no dia 5, nós solicitamos o registro junto à Biblioteca Nacional. Vocês podem fazer o registro aí de uma produção intelectual ou na BN ou na CBL, tá? Na Câmara Brasileira do Livro. A CBL não recebe validação, né, de formulários. Então, por isso que nós recorremos à BN, tá? Para poder fazer aí o registro de direito autoral. Então, eu encerro aqui fotografias, tá? Com a taxonomia mediada, nessa ideia de fazer aí uma indexação colaborativa. No próximo slide, a gente entra para as estratégias de trabalho para a indexação audiovisual. E nós temos aqui plataformas que foram testadas para transcrição, decupagem e legendagem, certo? Nós temos aqui, eu vou começar por essa do meio, que é a TurboScribe, sempre no critério da que trouxe a língua portuguesa mais fidedigna na transcrição. A TurboScribe nós testamos durante 1 ano e meio, antes mesmo de eu ir para a SECOM, né, pela questão da transcrição de áudio, tá? Então a TurboScribe especificamente para a transcrição de áudio. Eu utilizei, no caso, no Cocriando, para fazer a transcrição dos episódios, né? Mas aí eu trouxe aqui para deixar como sugestão para vocês. Temos a ScreenApp, essa primeira aqui, que também é muito boa, traz na língua portuguesa com menos erros, tá, ortográficos e gramaticais, só que a interface dela não é muito atraente, né? Porque ela enfim, é toda branca e tem uma série ali de defeitos em arquitetura de informação. E por último, a Way em vídeo, né? Que no próximo slide é de fato a plataforma que nós selecionamos, tanto pelo critério de custo-benefício, como pela questão de interface e arquitetura de informação. Na WebVideo, vocês estão vendo aí um exemplo de um programa UFCTV, não sei se está visível para vocês, do dia 18 de junho de 2017, tá? Esse programa ele tem 22 minutos e 32 segundos, ele está com o link aqui no meio, no centro da tela, certo? E acima nós temos as opções que a plataforma vai nos dar. Conseguem ver? Recorte de IA, encontrar momentos. Esses momentos são os capítulos para o YouTube, certo? A minutagem dos VTs ou daquelas matérias que estão lá no programa. Confiarem no 100%? Não. É preciso fazer a correção por olhar humano, tá? Depois de fazer aí essa transcrição pelo WebVideo.
o resumo do vídeo, as transcrições do vídeo também, e legendas por IA e reformulação de IA, certo? Vale a pena, se vocês quiserem fazer os testes. Na versão gratuita mesmo, você tem lá uma limitação de minutos, então de repente você pode criar uma conta e fazer os testes lá com algum vídeo, tá? Ou testar essas outras do slide anterior que eu apresentei aqui. Passada a decisão do vídeo, aí nós precisamos de uma plataforma que nos possibilite o backup das informações. E nós trazemos o Evernote. Eu particularmente trabalho com o Evernote desde 2016. Ele tinha uma empresa que era mantenedora e nos últimos anos mudou, teve umas instabilidades, mas ainda assim continua sendo uma boa plataforma de você gerenciar conteúdo, né? No caso, textual, em vídeo, em áudio, enfim. E aqui o que é que nós temos? Uma planilha no Evernote. Essa planilha também está na minha pesquisa de mestrado, certo? Onde tem as propostas de metadados que irão para o repositório. Então, o código do arquivo, o formato do vídeo, a URL, produção, apresentação, cinegrafista, tudo isso entra, tá? No sistema de busca para o audiovisual. No próximo slide tem a continuação da planilha, o nome do entrevistado, local de gravação, a duração do programa, a localização exata da matéria, a duração da matéria e a data de exibição. E no próximo slide, que é mais complexo, né, nós temos de fato a descrição de imagem, né, que para o audiovisual é a decupagem, tá? Então você faz todo aquele caminho descritivo do que você está vendo na imagem pelo olhar humano. Nós não sabemos se a descrição do em vídeo vai constar na versão final do repositório. Isso também nós tomaremos decisão lá em conjunto no setor, tá? Porque para o audiovisual é um pouco mais complexo, né? Por conta das imagens em movimento, tá? Então tem as suas características próprias. Aí temos as palavras-chave, a identificação se você tem imagens de arquivo, e nós recorremos muito ao memorial da UFC, tem um trabalho sensacional, tá? Com essa questão da memória da universidade. Nota ou observação e a referência em ABNT, que também é importante constar. E nos próximos 2 slides temos aqui um pouco do spoiler, né? Da estrutura do repositório. Nós seguiremos um padrão de categorização bem diferente dos repositórios tradicionais, porque nós não estamos falando aqui de comunicação científica, né? Assim, aquele documento em PDF, aquele método de pesquisa, enfim. Estamos falando de conteúdo em áudio, em vídeo e em imagem, em fotografia, certo? Então nós temos aqui a categorização das comunidades, subcomunidades e coleções que o DSpace propicia, né? Então, aqui para o acervo fotográfico nós teremos a divisão por unidades administrativas e acadêmicas da UFC, e as coleções por eventos realizados semestralmente. Vocês conseguiram entender aqui? Utilizando o PMEST, cadê a equipe do Ranganathan, da classificação facetada aí? Utilizando o PMEST, né, de Ranganathan, trazendo as 5 categorias fundamentais, também para o repositório, tá? Foi uma coisa que eu disse à minha gestora, né, que eu queria muito, primeiro, trabalhar com autonomia, que eu acho que é importante, né, e isso ela tem me dado, e trabalhar trazendo a teoria da nossa área, né? Que eu acho importante contribuir também nessa perspectiva de juntar o teórico e prático, né? E aí ela aceitou numa boa. Então, na sequência, para o acervo audiovisual, o FCTV também dividido por semestres, e aí dentro dessas coleções semestrais vão entrar vários VTs que em breve vocês vão ver aí no repositório. E para finalizar, no próximo slide, recapitulando aqui as plataformas, né, os recursos que eu trouxe, no caso, né, da SECOM, UFC, então nós temos o Flickr para fotografias, o YouTube para o audiovisual, o Google Forms para taxonomia mediada, o Gemini para a descrição por inteligência artificial, né, de fotografias, o NVIDIA para descrição, né, transcrição audiovisual, o Evernote para backup das informações e, finalmente, acho que lá
para o meio do ano, né, como repositório digital temático, tá? O institucional é mantido pelo sistema de bibliotecas. Nós teremos repositório temático em acervo fotográfico e audiovisual, certo? Na sequência, minhas referências e no outro slide, no último, como citar essa apresentação. Agradecer mais uma vez o convite e dizer que tudo isso aqui foi validado, né, pela grande jornalista Camila Fernandes, que me deu aí essa autonomia plena de trabalho lá, e ela dá para toda a equipe, enfim, né, para possibilitar aí, suprir essa necessidade daquela comunidade atendida, né, na UFC Informa. Obrigado, fico à disposição. Boa tarde.